as crianças terem voz e vez? É verdade, você falou uma palavra que eu acho importantíssimo. Você falou, era encantador, é isso que precisa. Encantar, sabe? Ter essa oportunidade de ouvir a necessidade dessa criança, se atualizar, porque com certeza a estratégia daquele tempo, há pouco Dessa tempo, paróquia aí? dessa paróquia, há pouco tempo atrás, a estratégia usada não pode ser a mesma, usada com as nossas crianças de hoje. Até porque elas frequentam escolas, elas têm informações, elas participam, elas estão ligadas, antenadas a tudo isso. Então, esse espaço que a igreja dá, além do espaço físico, tem que ter essa atualidade, tem que ter pessoas aptas para encantar essas crianças, para eu sempre gosto de falar isso, aquele gostinho de quero mais. Então, domingo que vem eu volto à missa porque tem um gostinho de quero mais. Tem alguma coisa gostosa aí para eu fazer, para eu aprender. A menininha na reportagem, ela falou, eu aprendo. Eu nem sei o que eu aprendo, mas eu aprendo toda vez. Quer dizer, ela está encantada. Ela estava encantada, porque o gostoso é estar aqui, é conviver. Então, eu acho que é isso. A igreja tem que realmente abrir esse espaço, trazer essas crianças, porque a criança vindo, vem pai, vem mãe, e essa criança cresce nesse seio da igreja e aí os valores são plantados, né? Ô, Débora, eu acho que a gente pode pegar, então, para a formação também das nossas crianças, dos nossos jovens, uma dica importante nessa situação toda. Criança muito calada, muito pelos cantos, muito no mundo só dela, é um sintoma, pode ser um termômetro. Os pais podem ficar bastante atentos para quando o filho começa a se manifestar, começa a perguntar, começa a vir, começa a se aproximar, às vezes uma atividade nova, às vezes uma mudança de escola, às vezes um passeio provoca isso. E isso é importante demais, como um feedback para os pais, não é? É verdade. Eu sempre falo, a observação dos pais é assim uma garantia de, vamos dizer assim, de aproximação e desenvolvimento dessa criança. Então é importantíssimo isso, até porque vínculos se fazem, como o próprio Bruno falou. Enquanto você está frequentando, enquanto você está participando, vínculos são feitos. E agora, se seu filho não está participando, não tem vínculos fortalecidos, é aquela coisa que você falou, está quieto, opa, é um sinal amarelo aí, vamos Hoje a prestar tendência atenção. é de um mundo, cada um vivendo o seu mundo, né? Um mundo individualizado. Até a televisão tem uma em cada quarto da casa É e verdade. todo mundo se retira para o seu mundo. Ou o computador também, né? Hoje já tem vários computadores pela casa. E isso é um perigo nesse sentido, porque você perde o contato visual das reações dos seus filhos, não E é? a criança aprende com o seu próximo. A criança aprende trocando. E ela precisa trocar com crianças da mesma faixa etária. Não adianta eu colocar uma menina de 8 anos com um menino de 13. Então, quer dizer, não tem essa liga. A criança precisa conviver com as crianças. E isso a igreja pode proporcionar. O ambiente sadio é fundamental. Com certeza, com certeza. Desenvolve, né? Faz com que a criança queira cada vez mais. E para os professores, Marcelo? Isso me fez lembrar, essa sua primeira colocação, de uma coisa que, nossa, na minha época, depois perguntar até para o Bruno se foi assim já na pegou dele. o formato também, na minha Peguei, época. na minha época. O Bruno não tem época ainda, né, Bruno? Romaria para Aparecida do Norte. Eu fui quando criança. Meus pais me levavam todo ano para o santuário, né, apresentar. Eu achava aquilo enorme. Hoje eu ainda acho enorme. Mas era monumental e era uma coisa que, nossa, eu fui na casa da mãe. Você tem hoje, Bruno? O jovem ainda, você vê isso perto, você que está mais jovem, né, 20 aninhos, novinho, se tem esse tipo de religiosidade familiar, porque independe da comunidade. Eu já levei jovem para Aparecida que nunca tinha ido, jovem de 16 anos. Romaria da Juventude, essas coisas, nossa, nunca foram. E aqui pertinho, né? Estado de São Paulo ainda, imagina o resto do Brasil. Né? Assim, você acha que isso se perdeu? Como é que está isso? Eu acho que principalmente pela questão do individual, né? Então, às vezes, a liberdade, principalmente do jovem, ela excede um pouco, né? Então, perde-se um pouco aquilo de ir com os pais, né? Então, hoje, dentro da Arquidiocese, a gente sempre faz excursão também para show, evento, retiro, para tentar levar o jovem nisso. E o jovem vai com o jovem, ele quer ir com o jovem. Então,
por um lado, eu vejo um lado positivo, né? Porque às vezes se ele vai com os pais apenas por uma obrigatoriedade de estar ali todo ano na Romaria Nacional, aquele furdunço, né? Porque se você não tem um foco na Romaria Nacional, você fica perdido. Então, se ele tem essa opção de estar indo com os jovens da idade dele, partilhar naquela viagem, ter experiências diferentes, ver outras realidades de jovens alegres por estarem ali, não por obrigação, ele também se sente motivado, ele se sente tocado por aquilo. Então, hoje, é bem raro, né, a gente ver, por exemplo, vamos dizer assim, excursões em famílias, né? Mas também eu vejo um lado positivo, assim, do jovem estar com o jovem. Aquilo que você falou, de estar partilhando com a mesma idade, né? Então, por exemplo, quando a gente vai para Canção Nova, em retiro, sempre tem os grupos familiares e tudo mais, mas o mais forte são os grupos de jovens mesmo. Os jovens reunidos com os jovens. Voltamos à jornada, né? Que Voltamos nesse à sentido vai se andar muito a pé, vai se ficar sem tomar banho, vai tomar água na torneira da esquina. Para o jovem vai ser um prato cheio, né? Sim. Dias de muita convivência com os jovens, dias quentes, né? Experiências também, né? É uma experiência para a vida toda, né? Nunca mais se esquece. É verdade. A gente fala assim, gente, é peregrinação, não é turismo. Exato. Né? E o peregrino exige, né, um esforço físico de peregrino. Uma doação, né? Uma doação, um sacrifício. Mas o jovem faz muito sacrifício sem perceber que é sacrifício. Eu acho que é uma dica para os pais. Por exemplo, na minha época a gente saía, minha época de novo, a gente saía de casa 7h da noite, ia para o cinema e depois ia para algum lugar. Né? Hoje vai se sair de casa meia-noite, 1h, é normal amanhecer o dia. Mas os jovens não têm tanta consciência de que isso lhe custa, que isso tem um certo sacrifício. Não é, Débora? O jovem vai pelo embalo. Seria bom alertar um pouco, acordar um pouco também nesses aspectos. A juventude nossa vive muito alienada àquilo que ela é levada a viver também. Isso vem ao encontro da responsabilidade, né? Porque cada ação tem a sua responsabilidade. A partir do momento que você dá liberdade, dá autonomia, a responsabilidade está intrínseca nisso. Então, eu tenho autonomia, eu saio de casa meia-noite, chego às 6h, mas tenho uma responsabilidade. Mas eu vou para me divertir, para sair com os amigos. Também tem meu cartão de crédito, também tem meu celular. E tem um custo, nem que seja o custo físico, do desgaste físico, tem um custo. Então, assim, esse jovem, ele tem que aprender que Porque existe esse que ele isso. quer, ele vai. Sim. E aquele que vai oferecer o sacrifício da jornada, ele fala, mas esse, né? Não, e isso o sacrifício nem aguento. é sacrifício. É um sacrifício. E isso leva à responsabilidade, porque no primeiro momento eu vou pelo entusiasmo, só que eu vou aprender que essa minha ação, seja ela qual for, exige da minha pessoa a responsabilidade. Só que às vezes isso acontece naturalmente e o jovem não se dá conta. E aí cabe aos pais alertá-lo. Tá vendo? Você pediu essa autonomia, você conseguiu, deu certo, isso se chama responsabilidade. Pratique a responsabilidade. Então, vamos dizer assim, colocar mais claramente para os jovens essas ações. E o quanto é bom eu ter a responsabilidade, né? Porque isso é crescimento, isso é desenvolvimento e faz parte. Eu não posso ser uma eterna criança, eu tenho que me desenvolver. E nesse sentido, voltamos aos pequeninos também, porque a criança, quando ela está com a outra, ela precisa respeitar os espaços e ser respeitada. Né? Acontece bastante isso na educação, né, Marcelo? Sim, porque assim, é engraçada a pedagogia das idades, né? Os mais novos são aqueles que querem fazer tudo. Os mais velhos já tem mais a gente chama de senso crítico, mas às vezes é meio chatinho mesmo. Então, mas tem que fazer isso, aí você tem que mostrar, dar sentido para ele, porque senão ele não vai fazer. Já os menorzinhos são os topa tudo. E ele fez o flash mob, né? Ele sabe muito bem que é assim, os menores topam tudo. Mas como é que eu vou fazer esse passo? Pois bem, na pedagogia você tem que saber trabalhar isso e saber fazer a proposta acontecer para todos. E como é que você faz uma proposta cristã acontecer para todos? É verdade, né? É um exercício, né? Falar para crianças, falar para adolescentes, falar para jovens, né? São linguagens diferentes. Bom, esse é o nosso Oriente, hoje falando de como educar, como formar os nossos jovens e os nossos filhos para este mundo e para a vida cristã. Faça como a Isabel. Isabel, boa noite, bem-vinda. A Isabel mandou um e-mail para a gente.
Eu vou colocar de volta o Bruno para começar a responder você, viu, Isabel? Deixar ele aqui com a pulga atrás da orelha. Faça como a Isabel, você pode mandar o seu e-mail para oriente-se@rs21.com.br. Também tem o Twitter, @oriente-se21 e o Facebook Oriente-se com. Enfim, nós vamos para os nossos intervalos, voltamos já já.